Buon pomeriggio, boa tarde. Vamos começar agora uma aula de italiano. Vamos fazer uma panorâmica sobre o modo passado, os tempos passado do modo indicativo no italiano. No italiano, nós temos cinco tempos no passado, no modo indicativo. Nós temos o passato remoto e o passato próximo. Vamos ver primeiro as diferenças entre eles. O passato remoto é quando algo aconteceu muito tempo atrás e não há uma conexão com o presente. Passato próximo é quando algo aconteceu recentemente ou quando algo aconteceu muito tempo atrás e há uma conexão com o presente. Passato remoto é formado por um só verbo, por exemplo, comprai, que no português é eu comprei. E passato próximo é formado por dois verbos, o auxiliar essere ou avere, no presente do indicativo, essere no presente do indicativo, e o sono, tu sei, lui è, nós siamo, voi siete, loro sono. E avere nel modo indicativo, io ho, tu hai, lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Então, nós usamos no passato próximo l'auxiliare, o auxiliar, essere o avere, no presente do indicativo, mais o particípio passado do verbo principal. O particípio passato regular, are, cambiare em ato. Por exemplo, mangiare, troco are per ato, vai ficar mangiato. Vendere, troco ere per uto, vendere, venduto. Ire, troco ire por ito, capire, capito. Mas claro que estes são os irregulares, nós temos uma lista de irregulares. Então, nós vamos usar o passado próximo quando algo aconteceu recentemente ou algo aconteceu muito tempo atrás, mas há uma conexão com o presente. E o passato remoto é quando algo aconteceu muito tempo atrás e não há nenhuma conexão com o presente. Agora, por exemplo, essa conexão que eu digo pode ser emotiva, né? Vou dar um exemplo. Suponhamos que, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Ricardo namora a Ana, não é? Só que Ricardo é um donaiolo, né? Digamos que ele deixou a Ana 3 anos atrás, ele vai dizer, né, molai Ana, quer dizer, eu larguei, deixei a Ana. Ele usou passato remoto. 3 anos é pouco tempo, né? Mas ele usou passato remoto porque para ele faz muito tempo, entende? Na mente dele. Já a Ana, que é ainda apaixonada por ele, ela usa o passato próximo. Ela diz, lui mi ha mollato, né? Ele me largou, me deixou. Então há também essa conexão, essa questão também emotiva. O que acontece é que no norte da Itália, geralmente na prática, na língua falada, se usa o próximo, mesmo quando deveria usar o remoto, e na língua falada é aceitada. Já no sul, se usa frequentemente o remoto, mesmo quando deveria usar o próximo. E na língua falada é aceitada por pessoal porque é do sul, porque é algo que é regional, né, mais próximo ao dialeto. Nós temos também o imperfeito, né? O imperfeito é o nosso imperfeito do modo indicativo. Nós vamos usá-lo para falar de algo que se repetiu no passado, uma ação habitual no passado. Ad esempio, quando eu vivevo in Itália, mi svegliavo alle 7. Quando eu morava na Itália, eu acordava às 7. Eu morei na Itália por 9 anos, então foi uma ação habitual que eu fiz no passado, que foi acordar às 7. É um exemplo, naturalmente, né? Nós usamos também o imperfeito para fazer uma descrição de coisas, ou de ações, ou de sentimentos no passado, né? Você fala, la minha casa, né? La casa de quando ero bambina, era uma piccola casa gialla. A casa, quando eu era criança, né? Era uma pequena casa amarela. Minha maestra era bella, né? Minha professora era bonita. Era uma ragazza alta, magra, mora.
Então, para fazer descrição também no passado, nós usamos o imperfeito. Vamos usar o imperfeito também quando falamos de ações contemporâneas no passado. Tipo, ontem, enquanto eu comia, assistia à TV. Ieri, mentre mangiavo, guardavo la TV. E nós temos também o trapassato próximo e o trapassato remoto. Trapassato próximo é o nosso pretérito mais que perfeito simples que ninguém usa, né? Praticamente. Então, como é que é a formação do trapassato próximo? O trapassato próximo ele é formado pelo auxiliar essere ou avere no imperfeito. Ad exemplo, eu tinha, né? E o avevo. E o eu era e o ero. Então, vai ser o auxiliar essere, o avere no imperfeito, mais o particípio passado do verbo principal. Quando eu digo, por exemplo, eu tinha comprado, no italiano é io avevo comprato. Io avevo comprato. E o trapassato remoto, mas na verdade o trapassato próximo no italiano, avevo comprato, é o tinha comprado, que é o nosso pretérito mais que perfeito composto. Já o nosso pretérito mais que perfeito simples, que ninguém usa, por exemplo, é eu comprara, que é o trapassato remoto no italiano. É formado pelo auxiliar essere ou avere, no passato remoto, mais o particípio. Por exemplo, io ebbi comprato, ao invés de dizer io avevo comprato. Mas na prática, como no português? No português, né? Porque quando é que nós usamos o trapassato próximo? O pretérito mais que perfeito? São duas ações no passado, uma aconteceu antes da outra. Mas nós, por exemplo, no português, na língua falada, geralmente falamos eu tinha comprado, né? Eu tinha comprado o leite antes de você chegar. Então, foram duas ações no passado, uma aconteceu antes da outra. A que aconteceu antes da outra vai ficar no pretérito mais que perfeito. Qual é a diferença do pretérito mais que perfeito, que é o trapassato próximo, o simples, que é o remoto, e o trapassato próximo, que é o pretérito mais que perfeito composto? A diferença está, trapassato próximo, que é eu tinha comprado, e o avevo comprato, é quando são sempre duas ações no passado. Uma aconteceu antes da outra, mas são ações recentes. E para falar, por exemplo, eu comprara, né? Eu comprara, que é o ebbi comprato, são duas ações no passado também, mas um passado mais remoto. Então, na prática, tanto no português quanto no italiano, na fala, se usa frequentemente o trapassato próximo, né? E o avevo comprato, anziché, ao invés de falar e o ebbi comprato, como no português, usamos eu tinha comprado, ao invés de falar também eu comprara. Então, nós temos trapassato próximo, avevo comprato, e trapassato remoto, ebbi comprato. Mas na fala, os dois, né, eles podem ser substituídos por pelo próximo. Nós temos o passato remoto comprai, que é comprei, e temos o passato próximo, que é o comprato, que é sempre comprei. Na fala, na língua falada, os dois podem ser substituídos pelo passato próximo, ok? Então, basicamente, esta a diferença entre os passados, né? Na Itália, há muitas línguas, que são os dialetos, mas muitos dialetos já não existem mais, muitos são pouco falados e pouco conhecidos, e há muitos lugares, como no sul, em cidadezinhas das montanhas, cidadezinhas menores, onde os dialetos são ainda muito fortes, sobretudo entre as pessoas idosas, né? Mas o que aconteceu? Quem é o pai da língua italiana? O pai da língua italiana é Dante Alighieri, né? Por quê? Na época, Dante Alighieri é do ano 1300, do ano 1300. Na época de Dante Alighieri, não existia a língua italiana. Se escrevia em latim, os que estudavam, os ricos, né? Escreviam em latim, escreviam em grego, ou em alemão, ou em inglês, francês, não existia a língua italiana. Existiam vários dialetos, né, locais que eram usados na fala. Então, Dante Alighieri, Dante, a gente diz Dante, mas no italiano é Dante. Dante Alighieri ha escrito um livro, ele escreveu um livro chamado Comédia.
Petrarca achou este livro divino, né, e o chamou de Divina Comédia, a Divina Comédia, né, que é dividido em 3 livros, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, né, que é uma obra, o Capolavoro, né, uma obra-prima de Dante Alighieri. Então, a primeira vez que uma língua da Itália foi escrita, foi escrito no dialeto fiorentino, no dialeto da cidade de Florença. Então, como a primeira língua de Itália, porque os dialetos são línguas da Itália, a primeira vez que foi escrita uma língua da Itália, né? Porque a Itália antes era como uma verdadeira torre de Babel, cada cidadezinha falava uma língua diferente, que eram os dialetos. Então, lá no 1300, né, no Medioevo, quando Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia, que era chamado anteriormente comédia, num dialeto, em uma língua de Florença. Então, o dialeto de Florença, ele se sobressaiu, ele prevaleceu sobre todos os outros. E daí, do dialeto de Florença, do dialeto fiorentino, nasceu a língua italiana, né, que é a língua italiana moderna que temos hoje, certo? Então, só uma breve historiazinha sobre a língua italiana, sobre o nascimento da língua italiana, uma breve historiazinha sobre o passado, e na próxima aula nós vamos estudar sobre o passado próximo, certo? Boa tarde, se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Até logo. A presto. Grazie. Obrigada.